A gente vai começar com uma pergunta. O que acontece quando o lugar que a gente chama de lar se volta contra nós? Quando aquele porto seguro vira uma fonte de terror, forçando uma jornada que é, assim, inacreditável e, para muitos, impossível. Olha, essa citação de um refugiado da época, ela captura a essência de uma perda que é simplesmente devastadora. Não era só sobre deixar um país, sabe? Era sobre ser expulso do lugar onde a identidade de uma pessoa foi formada. E para a gente entender a profundidade dessa história, a gente precisa primeiro entender uma palavra alemã, Heimat. Não é só pátria, não. É um sentimento muito mais profundo, um sentimento de pertencimento. É aquele lugar, aquela comunidade, onde a gente se sente em casa, compreendido, sabe? Onde a alma descansa. Perder a Heimat, então, significava perder um pedaço de si mesmo muito antes de a viagem física sequer começar. Bom, vamos então para a nossa primeira parte, um lar que se torna hostil. Aqui a gente vai ver como uma comunidade que estava super integrada na sociedade alemã viu o mundo dela ser sistematicamente desmantelado. Então, antes de 1933, a vida era normal. As famílias judias não eram só vizinhos, elas faziam parte do tecido social alemão. O material que a gente está analisando traz um exemplo muito forte. Um pai, que era veterano da Primeira Guerra Mundial, lutou pela Alemanha, e ele fotografava procissões católicas para vender as fotos para um jornal da igreja. Isso mostra bem o nível de integração, de coexistência que existia ali. Só que essa normalidade, ela foi destruída, e a velocidade com que isso aconteceu foi assustadora. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Começou em 33, com boicotes a negócios judaicos. 2 anos depois, em 35, vêm as leis de Nuremberg, que basicamente transformaram cidadãos em párias. Em junho de 38, a principal sinagoga de Munique é destruída por ordem direta de Hitler. E aí, em novembro do mesmo ano, acontece a Kristallnacht, a Noite dos Cristais Quebrados. Ali ficou claro para todo mundo, não existia mais lugar seguro. Agora a gente entra na segunda parte, a vida sobre a suástica. Aqui o foco muda um pouco, saindo da política oficial e indo mais para a experiência pessoal, do dia a dia. E o que é impressionante é que a negação inicial. A gente vê o relato de um empresário que, quando viu a estrela amarela pichada na loja dele, achou que era uma esquisitice divertida, sabe? Algo que ia passar logo. Existia essa crença, que hoje a gente vê que foi trágica, de que aquilo não podia durar, que a sanidade ia voltar. Ninguém, ninguém conseguia imaginar o que realmente estava por vir. Essa negação, claro, foi estilhaçada. Para um garoto de 10 anos, a infância não acabou aos poucos. Ela acabou num único instante. Eram 4h45 da manhã, com batidas fortes na porta e as palavras mais temidas daquela época. Aqui é a Gestapo. Era a noite da Kristallnacht. E o pai dele estava sendo levado embora. A noite dos cristais quebrados foi mesmo o ponto de virada. Muitos homens judeus foram presos e levados para Dachau. A maioria foi solta depois, mas a experiência, a humilhação, o medo, aquilo serviu como um aviso brutal. A partir daquele momento, imigrar deixou de ser uma opção, passou a ser uma necessidade desesperada, uma questão de sobrevivência. E isso nos leva à terceira parte, o labirinto burocrático. E aqui a gente vê uma ironia muito cruel. O regime nazista queria que os judeus saíssem do país, mas eles transformaram o processo num verdadeiro inferno burocrático. Um sistema feito não só para dificultar, mas para humilhar e para roubar tudo que as pessoas tinham antes de irem embora. Olha só os passos necessários só para conseguir sair. Cada etapa era uma barreira. Visitas sem fim a escritórios do governo, sempre com tratamento hostil. Pilhas e pilhas de papelada. Um imposto absurdo, o imposto de fuga, que confiscava 25% de todos os bens. E ainda por cima, era preciso encontrar um patrocinador americano para garantir que não seria um peso financeiro lá. Era um sistema desenhado para esgotar as pessoas e deixar elas sem nada. E no fim de todo esse processo, a ruína financeira era praticamente total. A partir de 1937, a quantia de dinheiro que uma pessoa podia levar legalmente para fora da Alemanha era de 10 marcos. Isso dava o equivalente a uns 2,50 dólares na época. Imagina só, ter que recomeçar a vida inteira com isso no bolso. Isso forçou as pessoas a uma criatividade desesperada e a uma coragem imensa para conseguir salvar uma parte mínima do que tinham. Os riscos eram gigantescos.
Tem relatos de gente derretendo cera de esqui para esconder uma pepita de ouro dentro, outros escondendo diamantes no eixo de uma máquina de costura. A fonte que a gente usou menciona um caso inacreditável, de alguém que botou um anúncio no próprio jornal do Hitler, enviou dinheiro para si mesmo usando uma caixa postal e pediu ao jornal que encaminhasse as respostas do anúncio. O risco era prisão ou, pior, um campo de concentração. E então chegamos à quarta parte, a jornada para um novo mundo. Porque, veja bem, superar todo aquele labirinto burocrático era só o começo. A viagem em si, a jornada física, era outra provação, cheia de medo, de tristeza e, às vezes, de momentos de um desafio inacreditável. Na fronteira, vinha a humilhação final. Os passaportes eram carimbados com um J enorme, em vermelho, de judeu, para identificar a pessoa imediatamente. E muitos eram obrigados a passar por uma Leibesvisitation, uma revista corporal humilhante, onde tinham que tirar toda a roupa. Era, de fato, o último ato de desumanização em solo alemão. Mas mesmo no meio de toda essa impotência, existia um momento de um desafio impressionante. Tem um relato de uma jovem que, no momento exato em que o trem dela cruzou a fronteira para a segurança da Suíça, ela não ficou quieta. Ela baixou a janela do trem e gritou tudo o que pensava dos guardas da SA que estavam na plataforma, insultando eles e o Führer. Os guardas ficaram ali parados, atônitos, enquanto o trem se afastava. Um ato de coragem, assim, espontâneo e inesquecível. A viagem de navio revelava um outro tipo de isolamento. É como se existissem dois mundos no mesmo barco. De um lado, passageiros americanos, felizes, comemorando que estavam saindo da Europa em guerra, frequentando bailes e concertos. Do outro lado, os refugiados judeus, de coração partido, rezando em cabines improvisadas, sendo maltratados pela tripulação porque eram inimigos sem dinheiro. Estavam cercados por festas, mas completamente consumidos pela própria dor. E aí, a chegada. Um sobrevivente descreveu esse momento de um jeito muito forte. Ele disse: "A Estátua da Liberdade apareceu de repente no horizonte e fomos dominados por lágrimas que não haviam sido derramadas antes. Imagina só, uma mistura avassaladora de alívio por ter sobrevivido, de tristeza por tudo que ficou para trás e aquela pequena chama de esperança pelo futuro." Chegamos então à nossa última parte, recomeçar, olhando para trás. Porque a chegada na América não era o fim da história, de jeito nenhum. Era o começo de uma realidade nova e, muitas vezes, bem difícil. Existiu o sonho e existiu o desafio. O sonho, claro, era de liberdade, segurança, um novo começo. Mas a realidade era bem mais complexa. A barreira do idioma, a dificuldade de achar qualquer trabalho, mesmo não qualificado, a solidão e, acima de tudo, a angústia constante. O medo e a preocupação por quem ficou para trás, naquele inferno. E a vida recomeçou, sim, mas de formas muito humildes e inesperadas. Pessoas que eram profissionais respeitados na Alemanha viraram aprendizes de alfaiate ou foram trabalhar como lavradores no interior do Brasil. Ou então uma jovem que encontrou um novo senso de comunidade se juntando a treinamentos paramilitares em Nova York. Era gente que tinha perdido absolutamente tudo, recomeçando do zero. Essa citação aqui, para mim, resume as cicatrizes que nunca foram embora. No último adeus, um pedaço de nossa alma ficou preso em nossa terra natal e agora vagará para sempre, perplexo e em busca. O deslocamento não foi só físico, foi uma ferida que ficou aberta na alma, para sempre. E isso nos leva a uma reflexão final, que é bem provocadora. Depois que a guerra acabou, muitos sobreviventes ouviram de conhecidos a seguinte frase: "Ah, mas vocês se deram bem, conseguiram ir para a América, que sorte que tiveram." Essa frase, por mais que talvez fosse dita com boa intenção, revela uma incompreensão gigantesca do que realmente significa ser um refugiado. Porque, no fim das contas, o que essa história toda nos mostra é isso. Partir não foi uma fuga para uma vida fácil. Foi, na verdade, o começo de uma jornada que durou a vida inteira. Uma luta não só para construir um novo futuro, mas para conseguir lidar com a perda de um mundo inteiro que ficou para trás.